Eu acho que autocuidado nas relações é quando você entende que você não precisa abrir mão de quem você é para você estar com alguém, mas sim quando você constrói junto com a pessoa quem os dois são. O autocuidado ele precisa ser mútuo, ele precisa vir de uma mão dupla e não de uma mão única. Se só você está se autocuidando, tem alguma coisa errada. Eu acho que uma coisa que me marcou muito em como pensar as relações e como melhorar elas é muito um episódio que eu tive com os meus pais. Faz 10 anos que eu saí da casa dos meus pais. Desde então, a gente não tinha uma relação de fato próxima. Visitar os meus pais era como uma obrigação, era algo que eu fazia como cumprir tabela. E não como, eu gosto de passar tempo com eles. Eu não parava tanto para pensar sobre isso, sobre por que eu tinha essa relação com os meus pais. Eu até via pessoas que tinham uma relação próxima e não entendia. Eu falava, nossa, como as pessoas têm uma relação próxima, né? E, bom, nos últimos tempos eu entrei num processo depressivo que me fez mergulhar em mim mesma, né? Algo que a minha terapeuta falou na primeira sessão e que eu guardo muito é que o processo da depressão e de quando a pessoa sai dele, a pessoa mergulha em si e ela consegue se renovar e sair uma nova pessoa disso. E eu tenho sentido muito isso, principalmente na relação com os meus pais. Eu via que eu estava conseguindo resolver vários problemas na minha vida, mas a relação com os meus pais eu sentia que não tinha como resolver porque eu tinha algumas mágoas. E aí eu tinha alguns problemas justamente porque essas mágoas estavam ligadas ao fato de que eu acreditava que eles ainda me tratavam como se eu fosse uma adolescente, a gente não tinha um diálogo, né, de via de mão dupla, era sempre eu ouvir muito, calar e não falar o que eu realmente senti, o que realmente eu pensava. E até que eu cheguei à conclusão que os meus pais não me conheciam. Por isso que eu não queria passar tempo com eles. Eles não me conheciam e talvez eu não conhecia quem eles eram. Eu tinha uma visão, né, do passado e até cheia de traumas, que era muito o você não pode responder porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, nós somos autoridade. Você não pode falar, mas você também não pode chorar, segura o choro. Isso sempre me marcou muito e interferiu na minha vida toda. E eu percebi que eu tinha um problema que eu não falava, o que eu realmente sentia, o que me incomodava, né? Eu conseguia falar sobre várias coisas, mas eu não falava sobre os meus sentimentos porque eu não achava que eles eram válidos. Então, por isso que eu passei por um período de ter muita raiva, me afastei dos meus pais por isso, mas eu falei, eu preciso resolver. E aí eu decidi falar, olha, eu tenho raiva desse episódio, eu sei que já passaram 10 anos, mas eu tenho raiva disso, vocês sempre me trataram dessa forma e tal. E falei tudo o que eu sentia, tudo aquilo que estava preso dentro de mim por anos, eu consegui colocar para fora. E foi muito bom, porque eu senti que todos nós estávamos assim muito abertos e não estávamos na defensiva. Eu acho que os três estavam dispostos a reconstruir essa relação. Eles falaram, bom, desculpa, mas a gente nem lembrava disso. E a gente não tinha nem noção do quanto isso te impactou. Então, por isso que a gente quer te pedir desculpas por ter errado, por ter te machucado dessa forma. E era tudo que eu queria. E aí eu falei, a única coisa que eu acho que a gente pode mudar é o diálogo. É a gente aprender a conversar. É eu falar, vocês ouvirem e não me julgarem em primeiro momento. E não determinar, isso é certo, isso é errado. É entender o que eu tô querendo dizer. É quando eu falar dos meus sentimentos, não falar não chore ou você não pode sentir isso. Enfim, construir essa relação de fato. E aí eu percebi que abrindo as minhas fragilidades, eles também abriram a deles. Essa reconexão
tirou um peso de mim muito grande. E provou para mim mais uma vez que falar o que você realmente sente, criar pontes de diálogo é o melhor caminho para qualquer tipo de relação, não importa qual relação seja. Eu sentia que o que eu fazia, o que eu fiz por muito tempo foi, eu tenho essa relação com essas pessoas e quando elas me magoavam muito eu não falava, eu simplesmente me afastava. E as pessoas ficavam sem entender por que eu tinha sumido. E eu fazia isso o quanto eu pudesse fazer. Eu fugia, eu ia embora dessas relações. Eu criava um fim para minha cabeça, dentro de mim, mas não resolvia o problema de fato, né? Sendo que poderiam ser relações que eu poderia continuar e que seriam boas para mim. Então eu percebi que até nesse ponto foi melhor não fugir como eu já tinha fugido dos meus pais no passado. Eu não preciso mais fugir das relações, eu posso enfrentá-las, mas não com esse espírito combativo, mas de entender o que eu sinto e também o que a outra pessoa sente, né? Eu acho que de fazer as pazes com o passado, com você mesmo, com a outra pessoa e tudo mais. Então eu sinto que esse processo todo foi muito transformador para mim e me ensinou muito. Eu sinto até que tem sido como um renascimento. Eu acho que o autocuidado para mulheres e principalmente para mulheres negras é um ato político justamente porque a gente vive num mundo que está o tempo todo criando formas de nos colocar para baixo. Eu acho que esse autoconhecimento, esse autocuidado é você olhar para essas experiências negativas e não só sentir raiva delas, mas usar essa raiva, usar esse sentimento negativo para você tirar um aprendizado e como você pode se proteger. O que isso te fez crescer? Claro que não é fácil. Parece simples falando, eu demorei anos para perceber. E eu acho que é esse processo também de autoanálise, né? Da gente parar e olhar pra gente, pra nossa história e ser generoso mesmo. Às vezes a gente fica se culpando, né? E várias outras histórias que foram negativas na minha vida, sendo uma mulher negra, fizeram com que eu chegasse hoje. Mesmo que eu tenha passado por um momento em que eu me senti mais fraca, mas até esse momento em que parece que eu enfraqueci, na verdade ele me fortaleceu mais.